Estamos no meio de uma série de mensagens, e quando o reverendo me convidou, né, falou assim, esteja aqui, né, estaremos ali para dar a posse, e você traz a palavra, eu falei assim, enroscou. E aí ele falou assim, mas Valmir, fica tranquilo, pode trazer a mensagem que você já tinha preparado da série, porque nós conversamos anteriormente, né, reverendo Edmar, sobre o tema da série, que é Tamo Junto. Estamos falando sobre Tamo Junto. É bem paulista isso, né? Tamo Junto. É o paulistano yes, não sei se essa palavra existe, mas o Tamo Junto vem de lá, mas é universal. Estar junto enquanto igreja. E na semana passada nós falamos o valor de andarmos, caminharmos juntos. Os fundamentos da unidade. Tamo junto. E hoje, eu queria trazer, neste segundo sermão dessa série, e os irmãos que não viram, perderam, irmãos. E os que estão aqui, né, vão poder ver. Na célula a gente vai falar sobre isso. E semana que vem continuaremos. Mas os irmãos que não estão aqui, pelo menos hoje, vão conseguir assistir depois o gravado, né? Jesus, quando ele aparece aos discípulos após a sua ressurreição, ele diz, portanto, vão e façam discípulo em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E olhando para essas palavras de Jesus, nós chegamos a compreender que nós não podemos ficar estáticos diante das notícias que nós recebemos. Precisamos avançar a cada dia com a unção que nós carregamos. Essa unção que o Senhor Jesus deu primeiramente aos seus discípulos. E que também nós carregamos essa unção de anunciarmos. Devemos caminhar então, avançar então, com esta unção que nós carregamos. Queridos, hoje nós vamos mergulhar num texto das Escrituras e nós nem combinamos. Mas eu quero que você abra a sua Bíblia em Atos 2. Não existe coincidência, existe Jesuscidência. Tá? Não tínhamos combinado, mas eu quero que você abra sua Bíblia em Atos capítulo de número 2. Leremos do verso de número 14 até ao verso de número 22. E depois o verso de número 42. Amém? Atos 2, do 14 ao 22. Quem achou, diga amém. Quem não achou, misericórdia. A gente dá mais um tempinho, não tem problema não. Amém, irmãos? Agora... Diz a palavra do Senhor, então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão. Homens da Judéia e de todos os que vêm em Jerusalém, deixe-me explicar-lhes isso. Ouçam com atenção, estes homens não estão bêbados como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isso é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, e os jovens terão visões, e os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei-lhes maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo, nuvens e fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar
O nome do Senhor será salvo. Israelitas, ouçam o que essas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês, por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês, por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. E aí nós avançamos para o verso de número 42. E eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. E eu quero ler também o 43 todos os dias. Não, todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a se reunir no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e junto participavam das refeições com alegria e inteireza de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Tamo junto. Vemos aqui o episódio logo após o ocorrido da descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes sobre a igreja ainda não chamada igreja, mas o povo de Deus. E Pedro, com o discurso apoiado não somente ali nas palavras do profeta Joel, mas também nos Salmos um pouquinho mais adiante do texto que nós lemos. E Pedro, ele anuncia exatamente sobre as maravilhas do Senhor e de tudo que a igreja do Senhor ali poderia e faria. E aí no verso de número 42 nós vemos então o que acontece com aquelas pessoas. O Senhor ia acrescentando mais e mais, e eles tinham tudo em comum, eles dedicavam-se aos ensinos dos apóstolos, e à comunhão, e ao partir do pão, e às orações. E essas palavras nos levam a refletir sobre o tema de hoje que nos é proposto, que é estar junto, é também anunciar junto. Estar junto é também anunciar junto. Vivemos em uma época em que a comunhão cristã, a união do corpo é algo essencial. A história da igreja primitiva, ela vem nos oferecendo, ao longo da nossa caminhada cristã, preciosas lições sobre como anunciarmos o evangelho juntos, enquanto igreja, enquanto corpo de Cristo. Muito se perdeu sobre esta urgência de partilhar do evangelho juntos. Parece que a cada dia que passa, ouvimos nas igrejas ditas e chamadas evangélicas o "eis-me aqui, Senhor", envia o pastor Gilmar. Em vez de "eis-me aqui, Senhor, me envie", junto com o pastor Gilmar, para que nós possamos anunciar enquanto igreja, enquanto corpo de Cristo. E diante desse texto nós vamos, portanto, nos aprofundar nas palavras inspiradoras que Lucas, ele nos traz aqui. Vivemos em uma era onde a solidão, onde o individualismo tem permeado a nossa sociedade, mas como igreja nós somos chamados a viver de forma contrária a esta solidão. Estar junto é uma expressão tangível do amor cristão. E nesse texto nós encontramos diretrizes preciosas sobre como nós podemos viver essa realidade. Então, brevemente, com 3 lições, eu gostaria de compartilhar com os irmãos como nós podemos, dessa forma, anunciar juntos. Para anunciar juntos, é necessário, primeiramente, começar hoje. Para anunciar junto, é necessário começar hoje.
Veja o que diz no verso 14 e verso 15. Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão, homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém. Deixe-me explicar. Ouçam com atenção, esses homens não estão bêbados como vocês supõem, ainda não são nem 9 horas da manhã. A comunhão cristã, ela não é uma mera recomendação, mas um mandato divino. No versículo de número 14, nós vemos que Pedro, cheio do Espírito Santo, proclamando a palavra de Deus, não sozinho, mas junto com os outros. Nós não podemos adiar o anúncio do Evangelho, principalmente quando nós estamos juntos. Quando o homem, ele cria o homem, ele olha e fala assim, não é bom que o homem viva só, farei para ele uma ajudadora, farei para ele uma companheira. E assim começam a viver em comunidade. Não podemos adiar o anúncio do Evangelho. Nos dias de hoje, muitos estão sedentos por esperança. Muitos estão sedentos por amor verdadeiro. E no cenário, quando nós olhamos para o cenário do livro de Atos dos Apóstolos, após o derramamento do Espírito Santo em Pentecoste, Pedro ele se levanta para falar com o povo. O momento é de grande importância e Pedro ele proclama o que está acontecendo. E aquilo é o cumprimento daquilo que o profeta Joel disse lá atrás. Após o Pentecostes, eles começam a pregar com ousadia. Após o Pentecostes, a palavra do Senhor ela começa a ser propagada. E algo muito interessante acontece porque Jesus, antes de ascender aos céus, ele fala assim, olha, fiquem em Jerusalém até que seja sobre vocês derramado o Espírito. E no dia de Pentecostes é derramado, na festa de Pentecostes é derramado o Espírito sobre a igreja. E o que acontece? Eles vão? Não. E o Senhor falou assim, eu falei para ir. Então vou preparar um caminho. Aí manda um cara chamado Saulo começar a perseguir a igreja. E a igreja começa a ser perseguida e começa a se espalhar. E nesse espalhamento da igreja que ficou em Jerusalém, começa a ser anunciado o Evangelho. Mas existe esta necessidade. Após o Pentecostes, eles começaram a pregar com ousadia. E o mesmo Espírito Santo que os capacitou está conosco hoje. Precisamos começar a anunciar a mensagem da salvação agora, pois o tempo é curto. Pedro ele se destaca diante da multidão, cheio do Espírito Santo, pronto para anunciar. E este é um chamado para a ação, para uma ação imediata. Não podemos adiar a missão que nos foi confiada. Hoje aqui, agora, somos desafiados a começar a anunciar juntos, enquanto igreja do Senhor Jesus Cristo, cheios do Espírito Santo. Mas por que hoje, pastor? Por quê? Pentecostes era um festival, uma festa judaica, celebrado 50 dias após a Páscoa, marcado pela colheita. Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, ele viu o momento como uma colheita das almas para o reino de Deus. Vivemos em um mundo sedento de esperança. Vivemos em um mundo sedento de significado. Hoje é o dia de proclamarmos a mensagem transformadora de Cristo Jesus. A mensagem que nos transformou e que pode transformar muitas e muitas vidas. Para nós, a regra é clara, como diz Arnaldo César Coelho. A regra é clara em nossa comunidade, em nosso bairro, em nossos locais de trabalho. Nós devemos começar hoje a proclamar o Evangelho com amor, a proclamar o Evangelho com compaixão. O Espírito Santo, ele nos capacita para proclamar as boas novas. O tempo é agora. Não é amanhã. Amanhã também, mas devemos começar agora. O Evangelho não espera. Temos uma responsabilidade urgente de anunciar a mensagem de salvação. A palavra grega para hoje, aqui em Atos 2:22, é semeron.
destacando a imediatez e a relevância da mensagem. O evangelho é para ser vivido e anunciado no presente. A palavra grega koinonia significa comunhão. E essa comunhão não apenas é um encontro social, mas uma partilha profunda de vida, incluindo a mensagem de salvação em Cristo. O anúncio conjunto é um reflexo dessa verdadeira comunhão. Hoje nós falamos pela manhã sobre o que nos difere de um clube, de um ajuntamento de pessoas. Nós, enquanto igreja, o que nos difere? A nossa fé em Cristo Jesus. E essa fé é que nos move a anunciarmos a mais e mais pessoas. Enquanto comunidade de fé, filhos do Deus vivo, nos compete anunciar este evangelho àqueles que carecem. Charles Spurgeon, ele fala: a igreja é um exército, não um hospital. Os soldados, eles não devem se acomodar, mas preparar-se para a batalha. E Calvino, ele vem falar assim: a verdadeira unidade da igreja reside na comunhão com Deus e entre os crentes. Essa comunhão, ela se expressa quando nós anunciamos juntos o evangelho. John Piper, ele ainda acrescenta: olha, missões existem porque a adoração não existe entre todos os povos. Nossa missão de anunciar está intrinsecamente ligada à nossa adoração. John Piper ainda ele complementa: a urgência do evangelho não se baseia na nossa capacidade, mas na magnitude da salvação que nós oferecemos através do evangelho. Quando nós assistimos o filme o Resgate do Soldado Ryan, há uma missão urgente a ser feita: resgatar o soldado. A urgência da missão ela é destacada, assim como a importância de começarmos a agirmos agora. Existem vidas que precisam ser salvas, existem vidas que precisam ser resgatadas, e amanhã pode ser muito tarde. Quantas e quantas pessoas morrem sem ouvir da palavra e do amor do Senhor? Para anunciarmos juntos é preciso irmos hoje, começarmos hoje. Mas também, em segundo lugar, para anunciarmos juntos é necessário sermos firmes e perseverantes. Vamos lá para o verso de número 42. E todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo o pão juntos e fazendo orações. E todos continuavam firmes. Pedro, ele continua a sua pregação enfatizando a firmeza de Jesus Cristo, apesar das adversidades, apesar da crucificação. E aí nós vemos no verso de número 42, a igreja primitiva perseverando na doutrina, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Ao olharmos para a história, para aquilo que estava acontecendo, nós enxergamos as perseguições que a igreja estava enfrentando. Mas eles não desistiram. Ao contrário, permaneceram firmes na fé. Certa vez, diante de uma peça teatral da companhia Giovannici, uma pergunta ecoou no meu coração e faz barulho até hoje. Se hoje entrasse um terrorista aqui na igreja e falassem: neguem a fé de vocês e eu não explodo tudo isso aqui, qual seria a nossa atitude enquanto cristão? Hoje nós enfrentamos muitos desafios similares ao que a igreja primitiva enfrentava, e olhando para a igreja de Atos, nós entendemos que nós devemos ser firmes e perseverantes em nosso testemunho cristão.
A firmeza e perseverança são cruciais no testemunho cristão. Não podemos ser abalados pelas dificuldades ou oposições que se levantam contra nós. Devemos permanecer firmes na veracidade do Evangelho. Aqui, no verso de número 42, a palavra firmeza, ela vai denotar um persistir e continuar firmemente, estar constantemente devoto a algo. É uma chamada à constância na doutrina, a uma constância na comunhão e nas orações. Temos sido constantes na doutrina, na comunhão, nas orações, ou qualquer coisa lá de fora tem nos impedido de ter firmeza na doutrina, firmeza na comunhão e firmeza nas orações. Perseverança não é apenas resistir, mas manter uma devoção contínua ao anúncio do Evangelho. A mensagem cristã ela é um fundamento seguro em meio às incertezas. Tem um filme que eu gosto muito, eu gosto bastante de citar filmes e fazer paralelos, mas tem um filme que eu gosto muito, e eu costumo falar que quando eu assisto esse filme, eu suo pelos olhos. Que é um filme do Will Smith com o filho dele, chamado A Procura da Felicidade. Quem já assistiu? Quem chorou no filme? Amém. Não sou o único. E aí nós vemos a história lá do Will Smith, né, o Chris Gardner, que ele enfrenta inúmeras dificuldades. É rejeitado, toma não de todo quanto é lugar. Aí o seu negócio lá do cubo mágico começa a dar certo e depois para de dar certo. E as vendas começam a dar errado. Mas ele se mantém firme nos seus objetivos de dar uma vida melhor para o seu filho, para criar seu filho. Assim como ele, lá no filme, nós devemos perseverar em nosso chamado cristão. Mesmo diante das adversidades. Muitas barreiras vão se levantar, irmãos. Mas com Jesus nós podemos romper cada barreira que se levanta. Martinho Lutero, ele falou, mesmo que soubesse que amanhã o mundo estaria em frangalhos, ainda plantaria a minha macieira. John Wesley, ele nos encoraja. Dê-me 100 homens que não temam nada além de pecar. E desejo de Deus, e eu mudarei o mundo. Tim Keller, ele complementa. A igreja ela não é uma comunidade para pessoas perfeitas, mas um hospital para os pecadores. Ao perseverarmos, demonstramos a transformação que o Evangelho opera em nós, àquelas pessoas. Porque nós devemos, em nossas atitudes, falar mais do que as nossas palavras. E quando as pessoas olham que nós estamos perseverando, mesmo em meio às dificuldades, eles vão falar assim: que Deus é esse, que esse povo maluco, que mesmo em meio às dificuldades, continuam servindo. Porque hoje nós vemos um evangelho baseado em bênçãos, e se não tem bênção, estou fora. Para anunciarmos juntos, precisamos perseverar. Mas em terceiro lugar, para anunciarmos juntos, é necessário compartilhar o que nós já recebemos. Vamos lá. Verso de número 17. É isso que eu vou fazer nos últimos dias, diz Deus. Derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. Os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem. Os moços terão visões e os velhos sonharão. Verso de número 42. E todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo o pão juntos e fazendo orações. A igreja primitiva ela é descrita como uma comunidade que compartilhava tudo o que tinham em comum, demonstrando generosidade, demonstrando compaixão. Amados, a comunhão ela não é apenas sobre palavras, mas sobre ação. A igreja compartilhava tudo o que tinha. E hoje nós devemos nos lembrar da importância do compartilhamento em meio à escassez.
devemos compartilhar não apenas os nossos bens materiais, mas especialmente as boas novas de Jesus Cristo. Devemos compartilhar não apenas as palavras, mas também os recursos e principalmente o nosso amor. O Evangelho ele é muito mais do que uma simples mensagem. O Evangelho ele é uma vida de compartilhamento. O termo partir o pão, klaô, vai além do ato físico apontado para a comunhão profunda e partilhar vidas. Partir o pão é estar junto em qualquer situação. Dietrich Bonhoeffer, ele afirma a igreja é a igreja apenas quando existe para os outros. E Tim Keller ele fala que a comunhão ela não é apenas dividir uma refeição, mas dividir uma vida. Charles Stanley complementa: somos mais influentes ao compartilhar do que ao falar. Nosso testemunho prático fala muito mais alto do que as nossas palavras. O filme A Vida é Bela nos lembra que mesmo em tempos sombrios podemos compartilhar a esperança. Da mesma forma, em meio ao caos do mundo, compartilhar a mensagem de Cristo é uma luz que brilha em meio à escuridão. O que nós temos compartilhado? O que nós temos vivido? Se nós temos vivido o verdadeiro evangelho, então nós estamos compartilhando o verdadeiro evangelho. Mas se temos vivido qualquer coisa que não seja o evangelho, dificilmente nós estaremos compartilhando esse evangelho. Anunciar juntos é viver o evangelho para compartilhar desse evangelho. A exortação das Escrituras é clara: estar junto é também anunciar junto. Hoje nós somos chamados a começar a anunciar, a sermos firmes e perseverantes e a compartilhar o que nós já recebemos. Não podemos nos acomodar na inércia espiritual. Como a igreja primitiva, meus irmãos, devemos ser uma comunidade que vive o evangelho em cada aspecto das nossas vidas. Que as palavras do apóstolo Pedro ecoem em nossos corações. Arrependei-vos e a cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Isso ele está falando em Atos, capítulo de número 2, verso de número 38. Que a comunidade desperte para servir, anunciando juntos a mensagem transformadora de Cristo, pois é nisso que verdadeiramente encontramos a plenitude da vida cristã. Assim como no passado, nosso mundo lhe clama por esperança. O momento presente ele é crucial. A urgência do evangelho não pode ser negligenciada. Cada um de nós é chamado a começar hoje a ser um instrumento de transformação em meio às realidades contemporâneas. E à luz daquilo que nós aprendemos, eu faço um apelo para todos nós. Que essa comunidade desperte cada dia mais para a missão que nos foi concedida. O chamado, ele é para hoje e exige firmeza e perseverança e implica em compartilhar o que nós já recebemos. Que o Espírito Santo nos capacite a viver essa realidade diariamente. Que nós possamos ser uma igreja que, ao estar junto, anunciar junto, que o mundo veja Cristo em nós. Que o Espírito Santo nos guie. Que o Espírito Santo nos fortaleça para que nós possamos viver a plenitude do chamado que nós recebemos do nosso Senhor.
Que Deus assim nos abençoe.